O norte do Brasil colonial nasceu sob o signo da violência absoluta. Antes mesmo que o território que hoje chamamos de Maranhão fosse plenamente integrado ao projeto português, ele já havia se tornado um laboratório brutal de dominação, guerra e extermínio. Diferente de outras regiões da colônia, onde a presença portuguesa se impôs aos poucos, o Maranhão foi conquistado como se fosse um território inimigo permanente. Não houve pacto duradouro, não houve convivência equilibrada. O que houve foi uma sucessão de campanhas militares, escravizações em massa e destruição sistemática dos povos originários. No início do século XVI, a região do Maranhão não era uma terra vazia à espera da civilização europeia. Pelo contrário, era um território densamente habitado, marcado por redes indígenas complexas, com povos que dominavam os rios, os manguezais, as florestas e o litoral. Tupinambás, Tremembés, Potiguaras, Tabajaras e diversos outros grupos ocupavam o espaço há séculos, conectados por rotas de troca, alianças políticas e conflitos próprios. O Maranhão fazia parte de um mundo indígena vivo, estratégico e disputado muito antes da chegada definitiva dos europeus. Essa complexidade foi precisamente o que atraiu interesses externos. Durante décadas, a presença portuguesa na região foi frágil e intermitente. O controle efetivo era quase inexistente. Em contrapartida, franceses passaram a frequentar o litoral com intensidade crescente, estabelecendo alianças com os povos indígenas locais, especialmente os tupinambás. Essas alianças não eram simples submissões. Eram acordos estratégicos, baseados em troca, apoio militar e reconhecimento mútuo. Para muitos povos indígenas, os franceses representavam uma alternativa menos destrutiva do que os portugueses, cuja lógica de ocupação era claramente baseada na escravidão e na tomada violenta da terra. Esse cenário culminaria em 1612 na fundação da França Equinocial. Os franceses instalaram-se na ilha que hoje abriga São Luís, com apoio indígena amplo. Ali, construíram fortes, igrejas e iniciaram um projeto colonial que, embora também europeu, tinha outra dinâmica inicial. A reação portuguesa não demorou. O Maranhão passou a ser visto como uma ameaça estratégica direta ao domínio luso na América. Não era apenas uma disputa territorial, era uma disputa simbólica, política e econômica. A expedição portuguesa enviada para expulsar os franceses não foi uma simples ação militar. Foi o início de uma guerra total contra os povos indígenas da região. Para Portugal, os indígenas aliados aos franceses deixaram de ser vistos como habitantes da terra e passaram a ser classificados como inimigos, traidores e obstáculos à colonização. Essa mudança de percepção abriu caminho para uma violência legitimada pelo discurso da Guerra Justa. A chamada Guerra Justa foi o instrumento jurídico e moral que permitiu o genocídio. Sob esse conceito, os portugueses declaravam que determinados povos indígenas eram hostis, recusavam a conversão cristã ou ameaçavam a ordem colonial. Com isso, sua captura, escravização e morte tornavam-se legalmente aceitáveis. No Maranhão, esse dispositivo foi usado de forma ampla, quase ilimitada. Aldeias inteiras foram atacadas sob a justificativa de rebelião ou aliança com estrangeiros. As expedições militares portuguesas avançaram pelo território com violência sistemática. Não se tratava apenas de derrotar guerreiros em combate. O objetivo era desarticular completamente as sociedades indígenas. Queimavam-se roças, destruíam-se aldeias, capturavam-se mulheres e crianças, eliminavam-se líderes. A destruição da base material e simbólica dessas comunidades era parte central da estratégia colonial. A escravização indígena no Maranhão atingiu níveis extremos.
Milhares de indígenas foram capturados e enviados para trabalhar em engenhos, fazendas, construções e serviços domésticos. Outros tantos morreram durante as marchas forçadas, vítimas de fome, doenças e maus tratos. A região tornou-se um dos principais centros de tráfico interno de indígenas escravizados na colônia portuguesa. Essa violência não era desorganizada. Ela era estruturada, planejada e incentivada pelas autoridades coloniais. Capitães mores, governadores e donatários viam na escravidão indígena a única forma viável de exploração econômica da região naquele momento. A mão de obra africana ainda era escassa e cara. Os indígenas, por estarem ali, eram vistos como recurso disponível, a ser explorado até o limite. Os missionários, especialmente jesuítas, tentaram em alguns momentos conter os excessos, criando aldeamentos e defendendo a conversão como alternativa à escravidão. Mas no Maranhão, essas tentativas foram frequentemente esmagadas pelos interesses econômicos dos colonos. Em diversos conflitos, missionários foram expulsos, desacreditados ou ignorados. A lógica dominante era clara. O lucro vinha antes da fé. As consequências demográficas foram devastadoras. Povos inteiros desapareceram em poucas décadas. Aldeias que haviam existido por séculos foram apagadas do mapa. Línguas deixaram de ser faladas. Conhecimentos sobre o território, plantas, rios e ciclos naturais foram perdidos. O genocídio no Maranhão não foi apenas físico, foi cultural, social e simbólico. Ao longo do século XVII, a capitania do Maranhão se consolidou como um espaço marcado pelo trauma. A resistência indígena nunca cessou completamente, mas tornou-se cada vez mais fragmentada. Rebeliões e fugas continuaram, mas a estrutura colonial avançava sobre um território profundamente ferido. O que se ergueu ali não foi uma colônia construída sobre pactos, mas sobre ruínas humanas. Esse cenário de violência extrema ajudou a moldar decisões importantes da coroa portuguesa. O Maranhão revelou de forma crua os limites do modelo descentralizado das capitanias e da exploração baseada apenas na força local. A instabilidade permanente, os conflitos internos e o colapso demográfico mostraram que a colônia precisava de uma administração mais centralizada, capaz de impor ordem, controlar abusos e garantir a posse efetiva do território. Enquanto o sangue indígena ainda marcava o solo do norte, em Lisboa amadurecia a ideia de um novo modelo de governo para o Brasil. Um modelo que surgiria não como gesto de humanidade, mas como resposta ao caos criado pela própria violência colonial. E é nesse ponto que a história começa a se deslocar. Do Maranhão devastado, o olhar da coroa se volta para a necessidade de organização, controle e centralização. A experiência do genocídio, longe de gerar arrependimento, acelera a criação de uma nova estrutura de poder. No próximo episódio, veremos como Portugal tenta reorganizar sua colônia após décadas de desordem, violência e fracassos. Um novo centro de poder surge no Atlântico Sul. Uma cidade é fundada para governar toda a colônia. E com ela, nasce o governo geral e Salvador se torna o coração político do Brasil colonial. À medida que o domínio português avançava sobre o Maranhão, a violência deixava de ser episódica e passava a se tornar estrutural. Não era mais uma sucessão de ataques isolados ou represálias pontuais. O genocídio tornava-se um método. A ocupação do território só era considerada completa quando os povos originários haviam sido eliminados, deslocados ou completamente submetidos à lógica colonial. Essa prática criou uma paisagem humana radicalmente diferente daquela que existia poucas décadas antes. Os registros coloniais falam em
pacificação, limpeza e domínio, termos burocráticos que escondem o verdadeiro processo em curso. Por trás dessas palavras estavam aldeias incendiadas ao amanhecer, populações inteiras capturadas à força e longas travessias de indígenas acorrentados até os centros coloniais. Muitos sequer chegavam vivos ao destino. A morte tornava-se parte do caminho, não um acidente. A resistência indígena, apesar de feroz, enfrentava um inimigo com recursos crescentes. Os portugueses aprenderam rapidamente a explorar rivalidades entre diferentes povos, incentivando conflitos internos e cooptando grupos para lutar contra outros. Essa estratégia fragmentou alianças ancestrais e enfraqueceu a capacidade de reação coletiva. O resultado foi um cenário em que muitos povos lutavam, não apenas contra os colonizadores, mas também contra antigas redes que haviam sido deliberadamente rompidas. A introdução de doenças europeias agravou ainda mais o colapso demográfico. Epidemias de varíola, sarampo e gripe atravessaram aldeias inteiras sem qualquer resistência imunológica. Em alguns casos, comunidades desapareceram sem que houvesse um único confronto armado. A morte silenciosa, invisível, completava o trabalho iniciado pelas armas. Para os colonizadores, essas perdas eram vistas como obra da providência. Para os povos indígenas, era o fim do mundo conhecido. A escravidão indígena no Maranhão passou a sustentar boa parte da economia local. Os indígenas capturados eram usados na extração de produtos florestais, na construção de fortificações, no cultivo agrícola e no transporte fluvial. Muitos eram vendidos para outras capitanias, alimentando um mercado interno que crescia à sombra da ilegalidade tolerada. A coroa portuguesa, mesmo quando emitia leis proibindo a escravidão indígena, fazia vista grossa à sua prática sistemática na região. Esse paradoxo jurídico, leis humanitárias no papel, genocídio na prática, tornou-se uma marca do período. Governadores locais frequentemente ignoravam as ordens vindas de Lisboa, alegando que a sobrevivência da colônia dependia da submissão total dos indígenas. E, em muitos casos, estavam certos dentro da lógica colonial. Sem mão de obra forçada, o projeto econômico simplesmente não se sustentava. A capitania do Maranhão passou então a ser vista como um espaço problemático, instável e caro de manter. Rebeliões, fugas em massa, conflitos entre colonos e missionários e disputas de poder interno tornavam a administração local caótica. O modelo das capitanias hereditárias, já enfraquecido em outras regiões, mostrava ali sua face mais frágil. A descentralização extrema impedia qualquer controle efetivo da violência ou da economia. Enquanto isso, os missionários intensificavam seus relatos à coroa, denunciando abusos, massacres e destruições. Esses relatos, ainda que filtrados por interesses religiosos, forneceram a Lisboa uma imagem clara da situação. O norte do Brasil estava fora de controle. O genocídio indígena, longe de estabilizar a região, havia criado um território permanentemente conflagrado. A coroa portuguesa começou a compreender que o problema não era apenas moral ou religioso, mas político. Um território dominado exclusivamente pela força local poderia facilmente escapar do controle metropolitano. O Maranhão, com sua posição estratégica no Atlântico e sua proximidade com rotas internacionais, não podia se transformar em uma colônia autônoma governada por interesses privados e violência desmedida. Esse entendimento levou a uma mudança de estratégia. Em vez de confiar apenas nos donatários e capitães mores, Portugal passou a considerar a necessidade de um governo centralizado, capaz de impor autoridade direta, organizar a defesa, controlar a economia e, ao menos no discurso, regular a relação com os povos indígenas.
Não se tratava de interromper a exploração, mas de administrá-la de forma mais eficiente. O genocídio da capitania do Maranhão, portanto, não foi um desvio do projeto colonial português. Ele foi parte de seu processo de aprendizado, um aprendizado cruel, construído sobre corpos, terras destruídas e culturas apagadas. Foi ali que a coroa percebeu que a colônia precisava ser governada como um todo, e não como um conjunto de feudos descontrolados. As marcas dessa violência permaneceriam por séculos. A composição demográfica do norte do Brasil, a fragilidade de suas populações indígenas sobreviventes e a memória fragmentada de seus povos têm origem direta nesse período. O silêncio que hoje envolve muitas dessas histórias não é ausência de fatos, mas resultado de um apagamento deliberado. Ao final desse processo, o Maranhão estava oficialmente sob domínio português, mas profundamente mutilado. O território havia sido conquistado, mas ao custo da destruição de mundos inteiros. E, paradoxalmente, esse cenário de devastação serviu como argumento para a criação de uma nova ordem administrativa. É a partir desse fracasso sangrento que Portugal decide reorganizar sua colônia. Um novo sistema surge, uma nova capital é escolhida e uma figura central passa a governar em nome da coroa. O poder deixa de ser fragmentado e começa a se concentrar. No próximo episódio, veremos como nasce o governo geral, como Salvador é fundada como capital do Brasil e como Portugal tenta impor ordem a uma colônia que já havia sido moldada pela violência desde sua origem.